A vacina para imunizar contra o vírus HIV está em estudo há muitos anos e até hoje não foi produzida. O mesmo acontece em relação à vacina contra a dengue e tantas outras doenças contra as quais buscamos nos imunizar. Mas então, como as vacinas contra a Covid-19 ficaram prontas tão rápidas? Quais foram os fatores que permitiram esse feito extraordinário? Essas são perguntas que certamente precisamos saber responder. Eu sou o professor Daniel Fonseca, biólogo e mestrando em ciências, e nesse vídeo irei te contar brevemente como foram os estudos e o processo de produção das vacinas contra o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. O vírus SARS-CoV-2, o responsável por causar a pandemia da Covid-19, foi identificado ainda em 2019 em uma região da China. Sua origem exata ainda é alvo de discussão entre alguns cientistas, mas a hipótese mais provável é que esse vírus tenha sido transmitido através de algum animal para o ser humano. Em dezembro de 2019, a região de Wuhan, na China, foi surpreendida com o avanço da doença. Pouquíssimo tempo depois, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o vírus como uma pandemia que acabou tomando proporções drásticas em todas as regiões do planeta. Com o avanço da doença, que possui uma taxa de transmissão muito elevada e sem tratamento eficaz contra os sintomas, os cientistas se viram com uma missão de produzir a única coisa capaz de solucionar esse problema: uma vacina. Mas aí existia um problema. Vacinas não se fazem do dia para a noite. O tempo considerado normal seria de pelo menos uma década para se fazer todos os estudos e testes necessários para promover uma imunização em massa. E, de uma forma indireta, foi mais ou menos assim que aconteceu. Os estudos para a produção da vacina que estamos utilizando atualmente contra a Covid-19 não se iniciaram em 2020. Começaram alguns anos atrás, quando em 2012 houve um surto de um outro vírus, o MERS-CoV, que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio. Esse vírus afetou a população principalmente da Arábia Saudita, mas os casos também foram registrados na Coreia do Sul, Estados Unidos, Líbano, França, Itália e Reino Unido. O surto de MERS, lá em 2012, foi o marco que deu início para os estudos da vacina contra o SARS-CoV-2. E isso se deu porque tanto o SARS quanto o MERS fazem parte de uma mesma família de vírus, a família dos coronavírus. O primeiro coronavírus foi identificado em meados dos anos 1960, mas até então nunca havia causado problemas tão graves. Em 2002 e 2003, o novo coronavírus causou o primeiro surto que afetou alguns países do Sudeste Asiático. Até que em 2012 houve o surto do MERS, que conseguiu ser controlado principalmente através de equipamentos de proteção individual, e em 2019 chegamos na pandemia da Covid-19, que não é o mais letal dos coronavírus, mas é o que possui maior taxa de transmissão. Ou seja, quando alguém questiona a rapidez com a qual a vacina contra a Covid foi produzida, precisamos falar que os estudos não começaram agora durante a pandemia, e sim há muitos anos, quando conhecemos outras formas desse vírus. Como toda a comunidade científica mundial se voltou para os estudos de produção para essa vacina e como houveram também grandes investimentos nas pesquisas, os cientistas conseguiram finalizar em poucos meses os estudos que já aconteciam há vários anos. E nessa corrida pela produção da vacina, quem chegou em primeiro lugar foi o laboratório do Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia, Gamaleya, localizado na Rússia, que produziu a vacina conhecida como Sputnik V, produzida através do vetor viral. Entretanto, houve certa resistência entre as agências reguladoras de alguns países em certificar Sputnik V.
Depois dessa primeira, que foi produzida ainda em 2020, surgiram outras vacinas, como a da Oxford e AstraZeneca, produzida no Reino Unido, que leva o vetor do vírus geneticamente modificado, a Pfizer-BioNTech, parceria entre os laboratórios dos Estados Unidos e da Alemanha, que funciona através do RNA viral, a Moderna, também dos Estados Unidos, feita com RNA viral, e a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que foi inclusive a primeira a ser produzida aqui no Brasil. Além dessas mencionadas, já existem várias outras vacinas contra a Covid-19, sendo que aqui no Brasil, o Instituto Butantan está finalizando os estudos para a produção da primeira vacina 100% brasileira, que irá ajudar no combate ao vírus da Covid-19. Como podemos observar, os estudos não aconteceram tão rápidos quanto se imaginava, e que, na verdade, foi um trabalho que se iniciou há alguns anos atrás, quando conhecemos outras formas dos coronavírus. Uma parte boa dessa história toda é que essa vacina desenvolveu pesquisas que podem contribuir para a elaboração de outras vacinas que ainda estão em fases de estudos, como a vacina contra o HIV. E este foi o quinto e último vídeo dessa sequência de discussões sobre aspectos diversos relacionados com a temática vacinas. Lembrando, pela última vez, que estamos aqui somente para promover a ciência e tentar vencer a desinformação, e que tudo que foi dito aqui foi tirado de fontes científicas e jornalísticas. As referências utilizadas para a elaboração desse vídeo estão na descrição no YouTube ou abaixo do vídeo, caso você esteja acessando pela plataforma de cursos abertos do CEFOR. Precisando solucionar qualquer dúvida ou quer conversar sobre essa temática comigo, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. É isso, até uma próxima formação.